Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Parábolas do Reino, nosso terceiro episódio que vai ao ar todo sábado, às meio-dia, horário de Brasília. E é uma satisfação a gente poder estar aqui fazendo esse conteúdo, nos preparando, nos dedicando para esse momento tão especial. E hoje, com um convidado hiper mega brother meu, Kleber Toledo, reverendo, pastor da Igreja Batista de Bibe, Igreja Independente ali no Vila Ema. Uma honra poder estar aqui com meu amigo, meu irmãozão, meu brother. E hoje nós vamos estudar aí a parábola do bom samaritano, uma parábola tremenda, que tem muito ensinamento para a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Para você que não me conhece, eu sou o Gé Adriani, sou pastor aqui na Igreja Cristã no Caminho, e é sempre um prazer poder servi-lo com a palavra de Deus. Nós vamos dar aí as considerações iniciais, ouvir o Clebão, qualquer expectativa. Fala com o povo aí, Clebão. Olá, boa noite para todos, graça e paz. Eu sou o Kleber, Kleber Toledo, eu sirvo a Deus como pastor na IBIV, que a gente chama carinhosamente de IBIV, que é a Igreja Batista Independente, lá na Vila Ema, lá na Rolande, número 1205, fazendo a propaganda aqui já, Claro, com certeza. Mas IBIV é lá na Rolande 1205. E, poxa, é assim um prazer inenarrável estar aqui. Eu acredito que essa vai ser a primeira de muitas, Isso né? aí, É Clebão. uma parceria aí que eu acredito que está nascendo de um projeto, de um propósito para enriquecer a Verdade. nossa alma, para trazer luz às nossas vidas. Então, é uma satisfação muito grande poder compartilhar esse tempo com vocês. Um tempo, eu acredito que vai ser enriquecedor e vai nos trazer aí muitos ensinamentos. É isso aí. Ó, é o nosso terceiro episódio. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Utilize essa ferramenta para que outras vidas possam ser alcançadas. Eu sei que muita gente vai utilizar as parábolas do reino aí a nível de pesquisa, para estudar acerca de algum assunto. E essa é a nossa finalidade, edificar o reino, capacitar os irmãos, instruir, o nosso objetivo. E hoje nós vamos começar aí sobre a parábola do bom samaritano. Queria perguntar uma pergunta sempre que faço aqui, Clebão, iniciando. Qual que é a sua expectativa para esse podcast hoje? O que os irmãos podem esperar aí dessa parábola do bom samaritano? Olha, nós entendemos que a parábola é um meio de comunicação que Jesus usou. Eu acredito que enriqueceu muito a questão dessa linha de comunicação. E eu acredito que é uma arma muito poderosa para nós como seres humanos. Tem um livro que eu usei na pós-graduação chamado A Arte da Guerra, provavelmente você já leu, né? E muitos dos nossos telespectadores também, dos nossos espectadores também. E o Sun Tzu, que foi o escritor desse livro, disse que a maior arma que nós temos dentro de uma guerra é a comunicação. E Jesus era mestre nessa questão. Então, eu acredito que hoje a gente a expectativa é para comunicar lá no alto, topzera 100%. Uau! É isso aí, irmãos! Já vai vendo aí que o podcast hoje vai pegar. Essa parábola inicia quando um certo homem, um doutor da lei, se levanta e se apresenta diante de Jesus e ele faz uma pergunta, que essa pergunta é o cerne da, da, de quando Jesus propõe então essa parábola. Ele faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é daí que nasce então esta parábola, a parábola do bom samaritano. Você vê, Clebão, essa indagação desse doutor da lei para Jesus. O que farei para herdar a vida eterna? Ele tem que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Olha, Jair, eu tomei um cuidado de buscar um pouquinho, né, dentro da palavra. Eu gosto muito de teologia bíblica. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de me formar na área de humanas em teologia no Seminário Batista Independente. E uma das matérias que eu gosto muito é teologia bíblica. Então, quando a gente olha para essa parábola do bom samaritano, para a parábola do samaritano,
nós temos um contexto que envolve especificamente esse assunto. Então, tanto nos sinóticos, né, quanto no Marcos, quanto em Mateus, nós vemos que Jesus ele faz assim, uma introdução nesse assunto. Eu vou pegar minha Bíblia, já é tecnológico, eu sou pastor batista, então eu vou usar a minha Bíblia aqui. Então, olha só, como é interessante essa questão e eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Então, quando você olha para Mateus, no capítulo de número 22, olha só o que está acontecendo. A Bíblia diz que ele é um perito da lei, né? Então, ele pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E quem responde é Jesus. Sim. Quando a gente vai para o livro de Marcos, no capítulo de número 12, no versículo de número 28, o Senhor está falando também da mesma forma, e aí a pergunta é, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Nós estamos falando da mesma passagem, né? E quando nós chegamos no médico Lucas, olha só, eu acredito que a questão paradoxal, que é uma das vertentes da parábola, né? Ele pergunta assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que o que me chama a atenção é que quem responde não é Jesus, é o mestre. Sim. É o mestre da lei, Sim. É o doutor da lei. Então, olha só, nós olhamos para essa mesma passagem. A primeira, qual é o maior? Qual é o principal mandamento? E aqui dentro desse texto que ressalta a parábola, nós olhamos que a pergunta é catedrática. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a sua pergunta. O que eu enxergo dentro dessa verdade? Se nós formos numa linha de interpretação dentro dessa parábola, nós temos aí vários segmentos. Por exemplo, eu vi na semana passada você e o Samuel falando sobre a questão da parábola das virgens, né? Então, aquela parábola tem um cunho teológico, mas é um cunho teológico escatológico, né? Então, quando a gente olha para essa parábola do bom samaritano, a realidade é que nós não podemos equipará-la com a parábola das virgens, por quê? Então a gente vai estar embasando, dando ênfase a uma questão de que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, né? Porque é o que o texto está falando. Olha, um fez uma coisa, o outro fez outra, e o samaritano vai, age assim, assim, assado, porque esse eu acredito que vai ser o grande assunto da nossa discussão aqui, mas se a gente for equiparar essa parábola com a parábola das 10 virgens, a gente não vai poder usar a mesma regra. Sim, né? Então, como que a gente vai ser salvo? Que é a grande pergunta, né? Eu vejo o apóstolo Paulo respondendo isso em Efésios 2:8, que é pela fé, mediante a graça. Então, não é um mérito nosso. Não adianta, por mais que façamos, por mais que estudamos, por mais que estudemos, por mais que estendemos a mão, por mais que nos coloquemos diante do serviço do reino, nada disso é o que ele vai fez por nós. É o que ele fez por nós, é verdade. Eu começo enxergando por aí. Show. Show de bola. Isso aí é para você ver o nível do nosso convidado aqui hoje à noite, hein? Alto nível. Eu fiz essa pergunta proposital e é importante a gente falar aqui um pouco sobre perguntas, porque quando você faz a pergunta para alguém, a gente estudando esse lance de perguntas, de questionamentos, até um episódio do Chaves, parece até meio irônico isso aqui que eu vou te dizer, eles falam só quem responde uma pergunta com outra pergunta, tipo, querendo desclassificar essa pessoa, a gente vai ver que Jesus era perito nisso. Mestre. Né? Tipo, porque quando você faz uma pergunta a alguém, é uma espécie de você joga uma pressão para essa pessoa. Vai.
Só que eles quiseram fazer esse questionamento para Jesus, querendo pressionar Jesus, querendo saber o que Jesus iria falar, como Jesus iria transmitir isso. E é tão lindo, porque Jesus reporta isso novamente ao mestre da lei, que foi o que você disse. Quem teve que responder, quem ficou com essa batata quente na mão foi ele. Porque Jesus quis saber como você vê, como você enxerga. E quando a gente faz perguntas, Kleber, a gente consegue captar aquilo que está no coração, aquilo qual é o entendimento da pessoa, e Jesus rapidamente, pegou o cerne daquilo e jogou para ele. Como que você vê? Como você lê? Como você interpreta isso? Sabe? E aí o Senhor teve que contar uma historinha para ele, né? Eu vejo assim, a sacada de Jesus nesse momento dessa discussão é que ele está falando com um doutor da lei. Sim. E a figura principal da história, nós não sabemos se é a história com H ou se é a história com E, porque nós não sabemos se aconteceu isso realmente ou não, mas a sacada de Jesus é que ele coloca o samaritano na conversa. E a rixa entre samaritanos e judeus, a gente bem sabe, tem vários estudiosos, vários biblistas que falam sobre isso, era algo surreal. Existia entre os judeus e os samaritanos uma rixa de vários e vários séculos por conta da religião. Então, quando Jesus olha para essa situação, Jesus já começa enfatizando uma questão sobre religiosidade, que eu acho que é o que nos permeia. Se a gente for assim, contextualizar para os nossos dias, e daqui a pouco eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né, analisar um pouquinho esse texto, Jesus vai na emenda, como diz o nordestino, né, Jesus já tora na emenda. Jesus fala para ele, olha, tem ali... Pau no legalismo. O samaritano chegou para salvar o negócio. E eu acredito que naquele momento, o que Jesus está fazendo ali, quebrando alguns paradigmas, alguns protocolos, porque existia uma questão até preconceituosa em relação a essa realidade social. E não só social, mas em termos e cunho de religião também. E Jesus, então, ele traz à tona algo que a gente tem que usar em todo momento nos nossos dias. Eu estava na casa daqueles irmãos que estavam conosco há pouco, e eles são do interior da Bahia. Tem uma irmã dessa pessoa que congrega lá com a gente, que está aqui em São Paulo. E elas estavam contando algumas coisas e tudo mais. E ela falou de um episódio que certa vez ela estava numa feira, né, no final de semana lá na cidade dela, e ela encontrou alguns irmãos, só que naquele dia ela não estava de saia, ela não estava, né, aparatada, né, religiosamente, e ela cumprimentou, né, os seus irmãos, saudou, né, os seus irmãos com a paz, e os irmãos fingiram que não a viram. Então, nós estamos no século 21 e essas coisas ainda acontecem. E não é só lá no interior da Bahia, não é só lá no sertão de Alagoas, não é só lá no frio do sul, não. Isso ainda acontece aqui na cidade onde nós moramos, né, que é São Paulo. Isso acontece dentro de N tipos de denominações. Então, Jesus está nos ensinando. Jesus começa aqui um assunto muito pertinente para os nossos dias, que é enxergar o próximo. E aí, Jerry, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você é o cara que toca, né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando Jesus olha para essa situação e ele olha para o mestre da lei, o que você acha que Jesus pensou daquele mestre naquele momento? Top essa pergunta, hein? Muito bom, porque quando Jesus ele faz a pergunta para Jesus, Jesus joga essa pergunta para ele, como você vê e tal, e aí ele responde: amarás a Deus acima de toda a tua força, tal, amar o teu próximo como a ti mesmo, tal. Jesus falou: então faz isso e viverás. Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque ele
precisava cumprir com aquilo. Ele entendia o que era ser feito, mas não existia prática. Você trouxe um episódio aqui e era sobre isso, que o ponto inicial do nosso diálogo ia ser sobre isso, ia ser sobre esse mal da religiosidade implícita no texto. Muito claro, sabe? O legalismo, e a gente vai ver os personagens aqui, que a gente vai discorrer sobre esses personagens. Jesus mostra que este homem ele entende da lei, mas ele não cumpre a lei, sabe? Exato. Eu acho que essa aí é a grande resposta para a tua pergunta, porque entender a lei, mas não praticá-la, executá-la, vivenciá-la, sabe? É o legalismo, é a religiosidade. E Jesus, na boa, eu estava escutando o Saião semana passada, e o Saião, ele trabalha algumas questões, Kleber, de forma muito sábia, muito sábia. E ele fala muito sobre esse lance da religiosidade. Outro pastor que a gente está estudando aqui sobre a isca de Satanás, John Bevere. John Bevere fala que a religiosidade ela é demoníaca, sabe? É um agente do mal, impedindo pessoas de vivenciar aquilo que Deus tem apresentado para nós como igreja, sabe? Então, quando eu vejo essa parábola aqui, Jesus vai no profundo deste homem aqui. Ele entende a lei, ele compreende, Jesus sai, então, faz isso e viverá. Eu acho que esse camarada entrou em parafuso, porque eu sei. Só que por que eu não vivo? Por que eu não pratico isso? Jesus mostra para ele que o problema está nele. Exatamente. Não é só entender a lei. Quando ele não enxerga quem é o próximo, o problema está nele. Sim, claro. Porque ele pergunta para Jesus, tá bom, mas quem é o meu próximo? Então, quando a gente não consegue enxergar o próximo como aquele que está do lado, Sim. seja ele de qualquer etnia, de qualquer classe social, de qualquer expressão da fé, a gente não entendeu o que é o Evangelho. Isso mesmo, Cleber. Não é isso? Olha, eu estava dando uma olhada em relação a essa questão. A gente teve, mudando aqui um pouquinho de assunto, nós tivemos esses tempos atrás, né, um pastor que eu gosto muito, que foi uma polêmica muito grande falando sobre fazer um upgrade, né, na Bíblia, né, a gente precisava atualizar e tal. Né? E aí, quando a gente olha para essa questão do próximo, a gente vai para o Sermão do Monte, e é uma coisa que me chamou muita atenção quando surgiu essa polêmica. Eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a orar um pouco. Ainda a gente ora, né? Um pouco, de vez em quando. E aí o Senhor foi nos mostrando alguma coisa em relação à questão do que Ele fez. Sim. Então, quando Jesus, e eu vou usar a Bíblia aqui mais uma vez, quando Jesus olha para essa questão do próximo, e aí está aqui, eu acredito que a grande atualização da Bíblia, que é o Sermão do Monte, é Jesus falando com os seus discípulos. Então, Jesus, desde o capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, olha o que Jesus está falando. Vocês ouviram que falavam os antigos? Agora eu vos digo, no versículo 22. Aí no versículo de número 27, Jesus, vocês ouviram o que falavam os antigos? Agora eu vos digo. Aí no versículo de número 31, olha só o que foi dito, porém eu vos digo. E aí, quando chega no versículo de número 43, que é o que está no nosso contexto, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus atualiza, porque é Jesus quem faz o upgrade. Jesus fala: eu agora vos digo, vocês vão amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, para que vocês vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele que faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão? Então, olha o que Jesus está falando, que linka direto com essa questão da parábola do bom samaritano. Jesus está fazendo o upgrade falando assim, olha,
Agora não importa mais se a pessoa teve alguma questão com você pessoal, se você ficou sabendo de alguma conversa, se ele é de uma outra etnia, se a cor dele é branca, se ele é amarelo, se ele tem uma condição melhor que a sua, se ele professa um outro. Esse é o seu próximo. E aí ele eleva a questão do evangelho que ele veio anunciar, que é amando. Amando, isso mesmo. É amando a Deus e amando ao próximo. E é viver. A gente tem essa ideia, porque às vezes as pessoas se perdem, Kleber, quando fica pensando nesse amor sentimental e tal. O amor é um mandamento, o amor é um comportamento. Amor é atitude. É isso aí mesmo. Não é o lema da igreja, amor em atitude, né? Amor em atitude. Ação, pô, não tem como. Porque a gente vai ver, já dá pra gente cair para dentro agora. Isso aqui a gente só está beriana aqui o assunto, irmãos. Porque quando a gente vê o Senhor falando, propondo essa parábola, e a gente vai ver que eu vi um pensador que eu nunca mais me esqueci, eu não lembro o nome desse pensador, mas ele falava sobre 3 estilos de vida encontrado aqui nessa parábola. E aí ele fala, tipo assim, você vai poder estar perto de alguém, mas isso não significa que você está próximo. Então ele fala, você deve estar perto, mas é indispensável estar próximo. Certo. Porque a parábola fala do quê? De um homem que descia tal, e caiu na mão dos salteadores e tal, não sei o quê, foi quase morto lá na beira do caminho, ficou lá. Primeiro, ele fala de um estilo de vida do assaltante. E ele fala que eu achei muito lindo isso. Isso é presente no nosso meio, é presente na sociedade. Tipo, o estilo de vida do assaltante. Tipo assim, o que é seu é meu, me dá. Tipo, não aceita o que a pessoa tem e quer tomar. É um estilo de vida isso. A gente vê pessoas não aceitam o que os outros têm, não consegue construir, não consegue vivenciar e quer tomar o que é dos outros. Verdade. E a gente vê gente roubando sem arma. A gente vê gente querendo arrancar o que é dos outros sem... Porque de terno e gravata. Ah, meu Deus do céu. Não vamos entrar nesse método. Então é muito complicado isso, claro. Então a gente fala, um assaltante, alguém com arma e tal. Não, você quer arrancar aquilo que é do seu irmão, me dá o que é teu, que é meu, e quer tomar isso, isso é um estilo de vida encontrado aqui, sabe? Então, Jesus nos mostra isso, porque a gente vai ver personagens aqui, como o sacerdote e o levita, que está indo para o rito, que está indo para tal, e eles estavam perto, mas eles não estavam próximos daquele que estava no chão. Sabe? Eu peguei algo bacana também nesse sentido aí. Sabe? Então, tem muita gente falando, estou perto. Não, tem gente às vezes que está num convívio com um monte de gente, se sente sozinho, não tem ninguém próximo. Entende? Às vezes você está perto de alguém, mas isso não significa que você está próximo. Então não basta estar perto, é indispensável nós estarmos próximos. Sabe? Porque a gente vê alguém aqui numa situação, foi igual você falou, e Jesus é tão lindo na história, quando a gente se aprofunda nessa história, se Jesus Samucão trouxe aqui essa mensagem, está até gravada lá no YouTube da igreja, e ele falava sobre isso, falava sobre essa parábola e tal, e a gente vê o que? Alguém prostrado no chão, alguém caído, alguém que está quase morto. A ideia do texto é essa, que ele está quase morto no meio do caminho, sabe? E tipo assim, cadê as pessoas para se mobilizar? Por isso que Jesus vai no cerne nesse doutor, Clebão, sabe? Vai nele, viva isso, você conhece, você tem entendimento do que é, você é um doutor da lei. Entende? Eu acho que essa mensagem que a gente deve trazer para os nossos ouvintes é essa. Se você conhece, por que você não vive isso? Sabe? Enquanto você vê alguém em condições caídas, deplorável, às vezes não é alguém simplesmente que está no chão, caído, mas quantas vezes é gente emocionalmente falida, dentro de um relacionamento destruído, pessoas que precisam recomeçar, reconstruir, e você está perto dessas pessoas, mas você não está próximo.
Sabe, quantas pessoas precisam enxergar uma mensagem como essa? Porque Jesus está dizendo, não basta você estar perto, é indispensável que você esteja próximo. Sabe, a gente vê isso. Você falou aqui, não tem separação entre etnia, preto, branco, vermelho, amarelo, não tem. Jesus falou, é o upgrade, o Clebão trouxe aqui, é a massa, é o próximo. Pode ser até teu inimigo, mas você tem que orar por ele, amá-lo. Exatamente. E aí, você quer contender comigo? Você pode contender, mas você vai contender com o que Jesus falou? Com o que está escrito? Exatamente. Olha só, eu comecei a analisar esse texto, e aí a gente olha para uma situação que é muito pertinente dentro desse aspecto que você falou. Assim, igual a você, eu gosto muito da mensagem expositiva. Sim. Né? Então, quando você olha para esse texto, você consegue enxergar alguns pormenores que eu acredito que enriquece toda essa parábola. Como o Jerry disse, você precisa estar não só perto, você está próximo. Olha só o que essa palavra diz, Jerry. Eu peguei a minha Bíblia, que é uma tradução King James. Para alguns biblistas, essa é uma tradução, é uma das melhores, né, traduções em português do Novo Testamento. Então, assim, olha o que diz essa parábola a partir do versículo de número 30. E aí eu acho que a gente pode começar já a discutir um pouco esse texto. Diante do que Jesus respondeu, ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, dos quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Minha tradução fala semi-morto. Semi-morto. Então vamos lá. Aí começam a aparecer as personagens da parábola. Sim. Que são os protagonistas da situação. Olha só o que diz. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu, passou pelo outro lado. Então olha só, para a gente poder entender. Jesus está falando com um doutor da lei. E esse doutor conhece muito dessa questão que Jesus está enfatizando. Parábola é um meio de comunicação que Jesus usou, mas Jesus não está usando de forma aleatória. Essa é uma linguagem que o Antigo Testamento já usava, que algumas outras religiões também usavam antes de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele está aperfeiçoando um modo de comunicação. E ele diz, olha só, o sacerdote ele estava oficiando, porque ele desce de Jerusalém, né? E Jericó era uma cidade modelo para os sacerdotes. Então, os sacerdotes que moravam longe de Jerusalém, eles se hospedavam em Jericó, e quando era a época do ofício, eles subiam para Jerusalém. Então, aquele tinha acabado de oficiar e está descendo. Então, olha como é interessante, Jerry. Esse sacerdote, ele está aqui cumprindo o que a lei mandava. O que ele está fazendo? O que o sacerdote tem que fazer quando ele está oficiando? Estar limpo. Então ele não poderia chegar perto de alguém que estivesse morto, perto de alguém que estava ensanguentado. Então ele está cumprindo a lei. Mas ele está fora do propósito. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele viu e passou do outro lado. O levita, ele chega no lugar, a minha Bíblia diz que ele observa e passa de largo. Essa é uma outra ação. Olha só que interessante. Então, o sacerdote não chega nem perto. O levita, diferente do sacerdote, ele observa. A minha Bíblia diz que ele observa. Então, observar é algo mais minucioso. Ele para, olha e tal. Só que o que é importante para nós, o que essa parábola representa para nós? Eu vejo que é uma questão de relacionamento. É que assim, nós muitas vezes somos exemplo para aquele que está nos vendo. Porque como a Bíblia diz que o sacerdote está descendo, aquele arqueólogo biblista também, Rodrigo Silva, diz que provavelmente
é uma probabilidade. O levita está vindo logo atrás. E ele olha a referência religiosa passando longe, o que ele faz? Passa longe também. Não vai ser eu que vou me enfiar nessa. Então, olha só o que o Gerry acabou de dizer. Nós, muitas vezes, estamos perto, mas não estamos próximos. O que o texto está nos dizendo é a mesma coisa. Só que quando chega o samaritano, e aí é fantástico, olha o que a Bíblia diz já aí no versículo de número 33. O samaritano, estando de viagem, ele tinha um propósito. Ele para o seu propósito. Ele chega aonde se encontrava um homem. Ele também avista aquele homem. Só que aí o propósito do evangelho começa a acontecer. Ele age com misericórdia. Ele tem compaixão. Ele está amando. E aí, o primeiro trecho do versículo 34 é o que faz toda a diferença. A Bíblia diz, então, ele se aproxima. Então, ele sai de uma questão da religiosidade, entende o que é o verdadeiro evangelho e começa a exercer o cristianismo, que é o que está faltando em nós nos dias de hoje. Claro que é. O exercício do cristianismo é essa realidade. Então ele se aproxima, ele se relaciona, ele quer estar perto. E ele não mede esforços. Né? A Bíblia nos fala que ele cuida. E uma das funções nossa como cristão é cuidar. Independente de quem seja. Independente. Eu como costumo, esteja, exatamente. Eu costumo brincar, Gerry, assim... você começou a fazer um curso superior, né? Você está lá na escola, tal, você já tem as suas faculdades mentais, todas elas em bom estado. Começa a fazer um curso de nível superior, está lá no meio da sala com vários alunos, né? Vários parceiros, vários companheiros de estudo. Aí você se identifica com alguém. Vocês gostam... Infelizmente a gente não gosta do mesmo time, né? Mas... Tem alguém que tá ouvindo a gente aí que curte o mesmo time seu. Oba! Ninguém é perfeito. Jesus salva até quando Ainda bem, salva. Aí, vocês, é um exemplo, né? Vocês têm uma afinidade, gostam do mesmo time, gostam do mesmo sabor de pizza, gostam de frequentar alguns lugares similares. Até que é feita a pergunta: você tem alguma religião? Você serve a Deus em alguma religião? E você, como cristão, né, como crente, né, eu sou da igreja dos crentes. E aí o parceiro, o amigo, o companheiro diz que é um bandista, ou que é um budista, ou que é um... Acabou a amizade. Essa amizade nunca mais vai ser a mesma coisa. Vão existir algumas restrições. Provavelmente você não vai mais sentar do lado daquele amigo ou daquela amiga. Provavelmente você já não vai fazer mais parte do mesmo grupo de estudo daquele amigo ou daquela amiga. Por quê? Porque você não estava próximo. Você só estava perto. E essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a grande verdade dessa parábola que Jesus está querendo nos ensinar. Nós precisamos estar próximos, envolvidos, relacionados, entrelaçados. Eu costumo dizer que Jesus ele não veio formar uma nova religião. Jesus veio rehumanizar o ser humano. Nós precisamos ser reumanizados. E o que o Senhor Jesus nos apresenta dentro dessa parábola é essa grande verdade. A salvação vem de graça. Porque Ele pagou o preço. A cédula do pecado foi cravada na cruz. E o preço foi pago através do sangue. Mas o que leva as pessoas para próximo de Jesus somos nós. Através do relacionamento, através da compaixão, através da proximidade, através de não estar perto, mas estar próximo. Show de bola. Top demais, Clebão. Top demais.
Isso aqui é muito show. Vou pôr até uma pimenta nesse alimento. Substância. É substância aqui, irmãos. É substância. Porque o estilo de vida, tanto do sacerdote quanto do levita, é aquele assim, meu. O problema seu é seu, o meu é meu. Cada um com seus problemas, cara. Tipo assim, você tá nessa condição aí, eu tenho outro problema para me resolver. O que é seu, o que é meu. É essa cultura, esse é o estilo, isso está imperando no nosso meio. O conceito pós-moderno. Exatamente. A ideia principal do texto, para mim, na minha concepção aqui, é que o rito, as práticas do rito, falou maior do que alguém numa condição que ele estava semi-morto, quase morto. Aquele camarada poderia morrer por eu me omitir e não ajudá-lo. Porque, não, eu tenho um rito, eu tenho que estar limpo. É o rito. E a gente vê isso hoje no nosso meio. Sabe, no meio cristão, tem muita gente que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente, e que vai cair, vai virar algumas chavinhas, vai cair algumas escamas dos olhos, porque, meu, é o que eu falo aqui, a gente bate um papo aqui e a ideia está avançada. Meu, o sistema não pode estar acima das pessoas. Concordo. Sabe, o rito, a religiosidade, a organização, não. Eu penso que igreja é um lugar de famílias restauradas, restaurarem outras famílias. O lance é restauração, é um curando o outro. Assim como Jesus me curou, eu quero curar alguém. Assim como Jesus cuidou das minhas feridas, eu preciso cuidar das feridas de alguém. Sabe? A igreja tem que se tornar um ambiente terapêutico. Sim, cara, de sadio mesmo, meu, me preocupo com a sua dor me machuca, você faz parte do meu corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo, entende? E é isso, essa cultura impregnada, bom, no nosso meio, cada um com seus problemas, o seu problema é o seu problema, meu problema é meu problema, o rito está na frente, a organização está acima e tal. Enquanto a gente não bater de frente com isso, de que forma? Você é contra o sistema? Não, eu sou contra a prática da religiosidade, a prática. Porque isso é perverso, irmãos. Você vai ver, você não vê Jesus aliviando para nenhum religioso da época. Jesus não aliviou para nenhum deles. Me mostre um na Bíblia que Jesus aliviou. Jesus pegou Nicodemos, Jesus deu um vira-vira na cabeça de Nicodemos. Sabe quando Jesus fala para Nicodemos assim: se eu te falo de coisas terrenas, você não compreende? Como eu vou falar para você de coisas espirituais? Sabe? Tipo, já batendo pesado, porque o rito, a religiosidade está acima das pessoas, não faz sentido isso, Heber. Quando a gente olha para os nossos dias, nós também discutimos bastante isso lá na IBIV. Hoje parece que o ser humano não precisa mais de Deus, não precisa mais do poder da cruz, porque a ciência já se desenvolveu demais, então você não precisa mais estar, como diz o escritor aos Hebreus, reunidos como igreja, porque é na reunião da igreja que acontece o poder de Deus. Eu vejo assim, a primeira instância do poder de Deus sobre nós é o amor. Sim. O amor. Nós cremos nos dons. Eu sirvo a Deus como pastor numa igreja batista e nós cremos em todos os dons. E eu vejo que os dons são ferramentas que nós possamos atingir pessoas. E eu falo muito essa questão. Eu estou finalizando agora uma especialização na área da psicologia, na área do aconselhamento. Então as pessoas precisam se sentir seguras no nosso meio. Como que uma pessoa fragilizada, uma pessoa traumatizada, uma pessoa passando por episódios de ansiedade, por episódios de transtornos, como uma pessoa dessa vai chegar num lugar onde cada um se preocupa com si mesmo. Né?
o Ministério de Louvor só se reúne com o Ministério de Louvor. Eu estou falando no crentez, né? Mas depois a gente pode partir para um outro lá. Mas Ministério de Louvor só com o Ministério de Louvor, o Ministério das Irmãs com o Ministério das Irmãs, os ministros, né? Os oficiantes, os obreiros, como queiram, só com os obreiros. E os novos. E os convidados. Se relacionam com quem? Só com o pastor? Ou só com o diácono que é o porteiro, o diácono, o recepcionista, como queiram? Só com esse pessoal? Não, nós precisamos ser igreja. E o que Jesus está mostrando dentro dessa parábola é uma questão de relacionamento. A igreja cresce com relacionamento. Lucas é fantástico. A teologia lucana, tanto no evangelho escrito por Lucas quanto no Atos, mostra o que é a igreja nos seus pormenores. Lucas fala que quando a igreja está iniciando, quando a igreja começa lá no século I, ninguém tinha falta de nada. Quando alguém enxergava alguma necessidade, opa, peraí. Fulano está faltando um arroz. O Beltrano teve filha ontem, está faltando uma fralda. Fulano não conseguiu pagar a conta de luz. Então, não tinha necessidade nenhuma. Agora, qual de nós hoje em dia tem se consternado ao ponto de olhar para alguém que passa do lado, ou que estende a mão, ou que bate no vidro do carro? Qual de nós hoje está agindo com esse amor? E só fica constrangido quando ouve uma mensagem dessa quem não ajuda. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Paulo Vieira. Cara, eu gosto pra caramba dele. O Paulo Vieira falando de um episódio de uma cantora aí da Bahia e tal. Ela falou, ai, nossa, eu vejo alguém na rua, assim, eu fico constrangida e tal. Aí o Paulo Vieira falou, eu não fico constrangido, não. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei o quanto eu tenho contribuído. Eu sei, sabe? Tem um trabalho social tremendo. Então, o constrangimento vem para quem não executa, para quem não faz. Sabe? Então, a ideia do texto está sempre falando isso. Então, não tem esse negócio. O que é teu, o que é meu, o teu problema é teu, o meu é meu. Tem isso, cara. Essa cultura é muito presente no nosso meio, Kleber. A gente não pode, sabe? Acho que a gente tem que trazer essa ideia mesmo aos irmãos. O problema do teu irmão também é teu, irmão. É teu problema. A gente estudando aí um tempo atrás, a gente estudamos sobre liderança cristã, e um capítulo tal específico falava que acho que era 86%, 82, 86% das pessoas que vinham à igreja eram emocionais, cara. Sabe? Que Isso é uma chegam realidade dos arrebentadas. nossos A dias. gente trabalha muito isso aqui, Clebão. A ideia de que, assim, irmão, a gente entende que muitas pessoas foram feridas por pessoas que eram para ser agente de cura, que era para ser instrumento de Deus, e por causa do clero, por causa da religiosidade, por causa dos ritos e tal, não ligaram para o próximo, o camarada que estava na beira do caminho, quase caindo, quase morto, não olharam. Então a gente entende o quanto tem pessoas que, se não for a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, eles não vão querer entrar num templo evangélico jamais, porque a experiência é negativa. Foram assaltados, foram machucados, foram feridos, sabe? Enfrentaram problemas de ordem, de várias ordens. Então, o que a gente vê isso, irmãos, sabe? Aprenda isso com o que Jesus está propondo aqui à luz da parábola, sabe? Se importe com o teu próximo, sabe? Não queira simplesmente estar perto, sabe? Esteja próximo, faça perguntas, dialogue, sabe? Eu vi já vou passar para o Kleber de novo aqui, eu vi uma ação de evangelismo de um casal, Kleber, nas redes sociais essa semana, que eu fiquei maravilhado. Fizeram umas anotaçãozinhas de uns bilhetinhos, casal. Aí o homem ia, shopping, hein? Shopping. O casal ia, o homem ia, a mulher estava aqui gravando e tal. Aí ele não falava nada, entregava o bilhetezinho e tal, uma mensagem de Deus para a pessoa, tal, entregou para uma mulher. A mulher, aí depois no vídeo mostra o que estava escrito e tal.
Mano, a mulher olhou e o cara foi embora, entregou e foi embora. Já tava chorando, cara. Começou a chorar. Aí depois era ela. Tal, entregou para uma mulher bem vestida e tal. A mulher baixou a cabeça, tipo, texto da Bíblia, meu, olhou pra cima, fez assim e tal. Falei, olha aí, meu, ação. Um casal que de repente falou, meu, vamos fazer a obra de Deus hoje? É isso, velho. É se preocupar com o próximo. É cuidar do próximo, sabe? É um cuidando do outro no bom sentido. Eu sempre falo isso, cuidando do outro no bom sentido. Mostrar para a pessoa que se importa, foi o que você falou aqui, você está estudando sobre psicologia e tal. Você vê, as pessoas precisam se encontrar. Precisam se encontrar. Mas como que um camarada numa situação daquela, impotente, espancado, fruto de uma cultura de alguém que quer tomar o que é seu, e a gente vê isso no nosso meio, a gente tem que falar isso, gente que não pode ver alguém crescendo, que quer tomar o lugar, quer arrancar, fala, não, você não pode, você não vai, você é novo demais, não sei o que, você chegou agora, e vai falando um monte de coisa, tentando arrancar. E essa pessoa fica igual lá, igual esse homem, semi-morto, na beira do caminho. Aí passa alguém que representa, sabe, o que deveria ajudar, que deveria se comportar, que deveria fazer, e tem essa cultura impregnada, até que vem um desconhecido. Vem alguém o quê? Quem que chega agora que leva na parada? O samaritano. O que você tem para me dizer sobre isso? Olha, eu me lembrei, sabe de quem eu me lembro aqui? Eu me lembro de Neemias. Neemias. Quando a gente olha para Neemias, Neemias ocupava uma posição dentro, né, do Império de Artaxerxes de total confiança. Neemias era alguém que estava estabelecido. E aí ele recebe uma mensagem, né, de Hanani ou Hanani, e ele pergunta como que estavam os irmãos, né, lá em Israel. E ele fala, olha, está todo mundo em frangalhos. As casas estão destruídas, o templo foi saqueado, as pessoas não têm onde morar, não têm o que comer. E aí o que me chama a atenção, Jair, é que Neemias ele se importa ao ponto de perguntar, ele se importa ao ponto de orar, ele se importa ao ponto de chorar. Mas mais do que isso, ele vai até o rei. Ele se coloca na presença de Deus primeiro. Então existem alguns processos. Ficou triste, né, na presença do rei e tal, é verdade. O rei olha para ele, vê que tá alguma coisa, enxerga, né, que tem alguma coisa de errado. Como que eu não ficaria assim, né? Olha. Esse espírito de Neemias, ou esse fator Neemias, né? Eu preguei uma mensagem lá na IBIV chamada Fator Neemias. Então você tem que se importar ao ponto de perguntar, se importar ao ponto de chorar, se importar ao ponto de orar, porque são todas as ações que estão lá descritas no texto, e se importar ao ponto de ir, que foi o que Neemias fez. E Neemias vai e muda a situação dos irmãos. E essa ferramenta está na minha mão, essa ferramenta está nas mãos do Gé, está nas suas mãos hoje como conhecedor do Evangelho de Jesus Cristo. E o que tem que acontecer, eu acredito que dentro das nossas igrejas, é que pessoas se aproximem mais de uma realidade da espiritualidade do ser. A igreja hoje é uma igreja pós-moderna, trabalha dentro dos aspectos sociais, e como o Jerry já disse, nós vemos hoje pessoas tendo episódios de ansiedade num culto, no meio de um culto. Não sei se isso já aconteceu aqui. Aqui não, porque aqui é a igreja do apóstolo, mas lá na IBIV, nós já tivemos
alguns episódios desse, inclusive um agora no último domingo. A pessoa chegou na igreja, estava lá, começamos um momento de adoração e de repente ela foi embora e eu acabei não vendo, acabei não percebendo. E no final os irmãos vieram falar, pastor, a fulana teve que ir embora porque não conseguiu ficar, porque estava angustiada, ansiosa por conta dos problemas da vida, porque não conseguiu resolver um problema aqui, não conseguiu resolver o outro ali, e os problemas vão se acumulando, vão se acumulando. Mas a nossa vida, Jesus disse que era uma vida de aflições. Seria uma vida de aflições. Então essa é uma realidade da nossa vida. Né? E hoje, não sei se você, não vou fazer propaganda aqui, mas não sei se você acompanha o Brasil Paralelo. Sim. O Brasil Paralelo está com uma série, com um documentário fantástico falando em relação à psiquiatria no lado medicamentoso. Então, hoje você senta no divã, senta no sofá de um psiquiatra e depois de 10 minutos ele consegue diagnosticar você tem algum trauma, algum transtorno e ele prescreve um programa medicamentoso para você. Hoje, eu acredito que muitos de vocês sabem isso, provavelmente já também. Hoje o Brasil é o primeiro país no mundo em episódios de ansiedade. Pasmem, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diagnosticou no último ano que São Paulo é a maior cidade com ansiosos, com quase 30% dos cidadãos aqui da capital tendo transtornos e episódios de ansiedade. Então, olha onde nós estamos. E essas pessoas transitam aqui pelo nosso meio. Essas pessoas sentam ao nosso lado nas conduções públicas, do lado nas faculdades, nos colégios, sentam do nosso lado no momento que estamos trabalhando. Essas pessoas estão entre nós. E essas pessoas precisam ser curadas através de quem? Através do amor, da compaixão, do cuidado. Às vezes, Jerry, as pessoas não precisam escutar nada. É verdade. Um abraço, né? Um afeto. É isso mesmo. Pastor Abner Morilas, não sei se você conhece, se você não conhece. Pastor Abner é um dos nossos professores lá na pós-graduação. Ele é pastor da primeira de Santo André. Doutor, né, em psiquiatria. Uma das coisas que ele fala para nós, que ele falou para nós em uma das aulas foi: tem pessoas que precisam somente ser ouvidas. Nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos opinar em nada. Ela só precisa desabafar. Isso mesmo, colocar para fora. Né? A Bíblia fala muito sobre isso, né, Cleber? Desse estrangulamento emocional, esse lance da ansiedade. E a igreja precisa estar preparada para tratar, para cuidar. Mas por isso que essa parábola aqui é muito extraordinária, meu irmão. E sabe o que eu vejo para os nossos dias? Eu vejo que se o sacerdote, o levita, não for capaz de exercer o chamado que Deus chamou para que eles exerçam, Deus vai levantar pessoas como esse samaritano representa aqui. A gente sabe que a princípio ele representa Cristo e tal, mas eu tenho uma fala que às vezes já vi até pessoas me questionando, às vezes, falando, vai estudar, vai ser, né? Eu falo, você pode ser Deus na vida de alguém, sabe? Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Aí quando eu vejo alguém me apurrando, eu falo, eu não posso ser Deus na vida de alguém, você está sendo um satanás aqui na minha vida, por que eu não posso ser Deus na vida de alguém? De ajudar, de corroborar, Deus levantou. Por isso que eu acredito nisso piamente. Falo do Samuca, falo com a galera nossa aqui. Falo, irmão, Deus está levantando uma geração de irmãos que amam a Deus, que amam a palavra, que amam gente. Amam gente, ama se relacionar, ama estar do lado de pessoas. Sabe, Clebão? Você sabe disso, pô. Nós estamos já às vezes a pessoa vê a gente novo e tal, mas já tá
uns KM rodados aí já, né? As barbichinhas brancas. Já estamos com os KM rodados, pô. Eu conheci pastor de igreja grande, eu fazia o culto e tal, ministrava, saía pela porta de trás, contato nenhum com o público. Não, né? Contato nenhum com o público, irmão. Sabe? E talvez você me ouve e você não tem acesso ao teu pastor. Você não tem acesso a alguém que você... Não. Como isso? Deus está levantando uma geração de homens, de mulheres que amam a Deus, que amam a sua palavra e que amam gente. Sabe? Deus vai levantar uma geração ferrenha. Esse samaritano aqui, opa, o estilo de vida dele, Clebão, ei, teu problema é meu problema também. Você falou aqui, ele tem uma viagem, ele tá, talvez ele está indo curtir, está indo fazer alguma coisa e tal. Meu, mas o teu problema é meu problema. Ele para, né? Ele para. Agenda, aquele camarada, você é urgência na minha agenda. Minha agenda pode esperar. Meu compromisso pode esperar. Porque se eu não cuidar de você, você não levanta daí, cara, você vai morrer. O reverendo Hernandes disse que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Isso é uma fala muito bacana. Eu carrego essa frase já há muitos anos, Cleber. Eu aprendi com ele muitos anos. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente. É isso mesmo. Não tem. A gente precisa fazer isso, a gente precisa executar isso. E Deus, através aqui dessa história, da provocação aqui de Jesus, foi isso. Vive isso, cara. Você sabe. Vive isso. Ele pergunta, né? Dentro desses três, quem é o teu próximo? Exatamente. Não discorrer, porque finaliza a parábola assim. Né? Finaliza. E o camarada é inteligente, né? A resposta dele qual que é? Hã? O camarada é inteligente. A resposta dele é essa. Porque Jesus vai fazer a provocação através da pergunta. Qual dos três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus está chamando o camarada para ação. Filhão, você entende? Tudo que você conhece não vale nada se você não praticar isso. Eu tenho falado isso aqui muito, Kleber. Nós estamos na época que não falta informação, cara. Eu gosto muito de estudar. Eu falo pro Samuco, falo pro pessoal. Gente, eu estudo praticamente todos os dias. Eu gosto de ouvir uns caras bons, eu gosto. E a ideia é essa. Hoje, no Instituto Faz Quem Quer, vocês conhecem o Instituto Faz Quem Quer? O YouTube? Você aprende o que você quiser. Informação tem de montão. Mas faltam pessoas para executar, para praticar. Sabe? Tem pessoas que às vezes falam, mano, eu tenho uma ideia e tal. Você já praticou? Você já testou? Não. Ah, então sua ideia não vale nada. Sua ideia não vale nada. Por quê? Porque não tem a prática. É o que o Senhor está falando aqui. Eu quero a prática disso. Não adianta você conhecer se você não pratica, se você não executa, se você não põe na prática, se você não vive isso. Porque o resumo disso tudo foi o Senhor provocando ele a executar aquilo. Eu vi uma frase no livro que eu estava lendo esse dia que diz: quem conhece e não sabe, quem conhece e não faz, não sabe. E informação, nós estamos na era da informação. Isso. Informação não gera conhecimento se você não exercer. É isso mesmo. É a ideia do teste, testar, bater a cabeça. Não é o que eu falo, gente. Eu trabalho com venda. As pessoas falam, eu tenho um prospecto de venda e para mim, atingir uma venda, tal, eu tomei 9 nãos. Os 9 nãos, eles fazem parte do processo do sim. Eles fazem parte. O não, eu errar. Na verdade, não é erro, as pessoas trazem como erro, mas é aprendizado. Você não vai errar ali. Opa, eu fui aqui não, agora é por aqui. Você tem várias oportunidades de acertar. O erro ele faz parte do teu crescimento, do teu aprendizado. A ideia é o que você aprende com tudo Faz parte isso. do processo. Faz né? parte do processo. É isso processo. mesmo. Porque ele é a somatória para a busca daquele resultado que você tanto busca afinal. Então, Jesus quer isso da gente, irmão. É prática.
Jesus poderia deixar tudo bonitinho aí, ó. Eu deixei tudo escrito para vocês aí, ó. Como diz os meninos aqui, mete marcha aí. Ô, Jair, ó, e uma coisa que eu vi aqui que é engraçado, né? Você olha para o bendito do religioso, né? E ele não tem coragem. Não fala muito não, porque eu vou bater também aqui. Ele não tem coragem de chamar o homem de samaritano. Ele fala, aquele que teve misericórdia. Ele não chama de samaritano. Jesus pergunta para ele, qual deles é o seu próximo? Aquele que teve misericórdia. Não chama o homem de samaritano. Então, você vê que está impregnado Jesus, realmente. Quando Jesus fala a história de incluir o samaritano, você vai dar uma provocada, vai dar uma mexida. E ele está se remoendo na hora da resposta, né? Jesus falando, fala samaritano, bendito. O homem teve misericórdia. Então, você vê que a religiosidade dentro do aspecto igreja tem levado a uma derrocada que nós temos visto hoje de forma, eu não digo que irreparável, porque a igreja de Jesus ela prevalece, como o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, mas a organização, não o organismo, né? Sim. Mas a organização tem sofrido muito com esses doutores da lei. Muito com esses doutores da lei. Então, nós possamos, olhando para essa parábola, entender algumas coisas. A primeira, eu vejo que é gritante, é se relacione. Se relacione. Abra mão. Para que você vá bem no relacionamento, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Você que ainda não é casado, você que está casado agora há pouco tempo, isso é uma pergunta-chave para você que está se relacionando. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Quer ter paz? Um abraço à paz, um abraço à felicidade. Abre mão. É isso aí. Abre mão, porque nós não temos o direito, muitas vezes, de olhar alguém e rotular. Nós não temos esse direito. O Evangelho não nos dá esse direito. Esse Cristo que morreu por nós, a Bíblia é fantástica lá na primeira carta de João, quando ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então vem ser feliz. É isso aí. Hoje, infelizmente, a gente não pode falar procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, mas a gente pode falar procure uma igreja evangélica mais próxima das Escrituras e vai buscar o Senhor, vai aprender, vai ser útil, se disponibilize, sabe? A gente vê de irmãos, sabe, que terminou o culto, some, não quer se relacionar com ninguém e tal, não. Se apresente, tenta ser útil, fala o que eu posso servir, o que eu posso ajudar. Sabe? Você vai ver que você vai ajudar muita gente. Essa foi a parábola do bom samaritano, nosso terceiro episódio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Hoje nós tivemos aqui a ilustre presença do Kleber Toledo, pastor da Igreja Batista lá no Vila Ema, igreja abençoada de irmãos que amam a Deus, que amam a palavra. E a gente vai encerrando aí. Clebão, agradeço você imensamente por sua vinda aqui, por poder estar aqui com a gente. Dê suas considerações finais aí, fala pro povo, como que o povo te encontra. Obrigado, Jerry, você é meu parceiro, meu amigo, meu irmão, já antes dessa nossa caminhada cristã, antes da gente se encontrar aqui no Evangelho. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, da vida da Dani, aqui no caminho, e que essa seja a primeira de muitas oportunidades que tenhamos juntos aqui para poder desfrutar desse momento. Você que está lá próximo da Vila Ema, então nós estamos lá na Rua Holande,
número 1205, bem no centro ali, próximo ao ponto final do ônibus Vila Ema. E nas redes sociais nós somos lá, @ibivsp no Instagram, e o meu contato pessoal é @klebertoledo77. Se você quiser, vai lá, a gente fala algumas heresias, se você gostar, nos acompanhe. Mas muito obrigado, que tenha sido uma noite enriquecedora e alimentadora para a sua alma, em nome de Jesus. É isso aí, os contatos do Clebão vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? Você estando próximo aqui também, vem fazer uma visita para a gente, vem cultuar conosco. Nos reunimos aqui às quartas, aos domingos de manhã, na nossa escola dominical, e às 18h15, no nosso culto com a família. Tá bom? Um beijo no coração. Nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Beijão no seu coração. Até um próximo vídeo, sempre aos sábados, a meio-dia. Até mais.